No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver um dos assuntos que é sinônimo de dúvidas entre os micro e pequenos empresários e é discutido na esfera judiciária, é em relação ao acidente de trabalho e seus impostos. Acompanhe mais detalhes com o Dr. Diego Bride. Entre os dias 17 e 20 de julho, aconteceu a FIPAM 2012 em São Paulo. Essa feira visou promover negócios para o setor da alimentação. Nossa equipe marcou presença no evento e irá apresentar o que há de novidade no mercado. No dia 12 de julho aconteceu a 21ª reunião plenária do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa em Brasília. O Dr. Marcos Tavares participou do encontro e trouxe muitas novidades a você. E ainda, acompanhe uma entrevista exclusiva com o ex-ministro de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Miguel Jorge. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. No dia 12 de julho aconteceu a 21ª reunião plenária do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. O objetivo do encontro foi apresentar resultados e propostas de políticas públicas para as micro e pequenas empresas. Várias ações foram definidas, norteando, encaminhando a situação do Fórum Permanente e a sua atividade para o segundo semestre de 2012. Destacamos aqui alguns itens. O lançamento de uma consulta pública sobre política nacional de empreendedorismo, visando principalmente a atividade, o desenvolvimento e a sustentabilidade das atividades das micro e pequenas empresas. Também foi firmado um acordo de cooperação técnica, juntamente entre o MIDIC e juntamente com a Associação de Membros dos Tribunais de Contas, Frente Nacional de Prefeitos e Confederação Nacional de Municípios, para que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa seja uma realidade, seja colocado também, seja regulamentado no âmbito dos municípios. A Lei Geral, ela prevê questões de desoneração, de desburocratização e de incentivo à atividade empreendedora das micro e pequenas empresas no âmbito federal, estadual e municipal. E este país, com um grande número de municípios, ainda é muito carente da regulamentação especificamente em cada um dos municípios brasileiros. Aí a importância desse termo, desse acordo de cooperação técnica com todos os prefeitos e municípios. Um dos principais pontos da reunião foi o lançamento da cartilha do Programa de Financiamento às Exportações. No Comitê de Desoneração e Desburocratização, foram apresentadas 3 novas ações a serem implementadas no segundo semestre. No âmbito do Comitê de Desoneração e Desburocratização, que é a SIMP tem a coordenação, nós destacamos aí as principais atividades, o principal foco, dentre outros que já vêm sendo desenvolvidos, mas que serão foco para o segundo semestre. Falamos sobre o SPED fiscal, o Sistema de Escrituração Pública Fiscal, onde vai ser obrigado a todas as empresas do Brasil a partir de 2013, mas que precisa de especificidades, precisa de um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. E este comitê vai trabalhar em cima disso. No mesmo sentido, em relação à certificação digital, também que precisa ter um tratamento diferenciado, uma adequação no que diz respeito à utilização e aquisição pelas microempresas e as empresas de pequeno porte. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entre os dias 17 e 20 de julho, aconteceu a FIPAM 2012 na Expo Center Norte, em São Paulo. O principal objetivo da feira foi promover negócios entre empresas nacionais e internacionais para o setor de alimentação e gastronomia.
A nossa expectativa de estar na maior feira do setor da América Latina é nos consolidarmos, nos firmarmos como fornecedores desse setor, desse segmento. Lançar produtos, estamos lançando aqui uma nova linha de pães com 25 SKUs para cada uma das marcas. O evento reuniu mais de 300 expositores e cerca de 60 mil profissionais do setor. Sua empresa precisa de um plano de saúde? Então sua empresa precisa da DocX Corretora. Somos especializados em cuidar da saúde de seus colaboradores. Oferecemos uma consultoria especializada em gestão de saúde para quem busca o que há de melhor. Com uma equipe altamente qualificada, a DocX busca soluções sob medida para as suas necessidades. Entre em contato e conheça um pouco mais sobre a DocX Corretora. Um dos assuntos que mais gera dúvidas entre os empresários e discussões na esfera judiciária é em relação ao acidente de trabalho. Em que momento será caracterizado o acidente de trabalho? O acidente do trabalho, para fins previdenciários, é reconhecido por ato declaratório do INSS. O ato declaratório do INSS se dá com o conhecimento do comunicado do acidente do trabalho, o CAT, que é emitido pelo empregador, ou pelo médico da empresa, ou pelo médico da rede pública, e pode ser emitido também pelo sindicato da categoria. De posse deste documento, o trabalhador dá entrada junto ao INSS e o INSS vai deferir ou não o benefício previdenciário decorrente do acidente do trabalho. O que significa considerar uma atividade preponderante e seu correspondente grau de risco? O artigo 202, parágrafo 3º, diz que a atividade preponderante são todas as atividades desenvolvidas pelos empregadores em que haja o maior número de funcionários à disposição, quer sejam no regime CLT ou no regime avulso. O que é o fator acidentário de prevenção? O FAT, na grande realidade, ele é calculado de 0,5% até 2%. Seria um aumento na alíquota do recolhimento decorrente dos riscos da atividade desenvolvida pelo empregador. Então, aquele empregador que tem uma atividade que ela é considerada pelo seu histórico previdenciário como uma atividade de risco, onde há um ambiente periculoso, onde há um ambiente insalubre, ele vai pagar progressivamente uma alíquota maior. Essa análise de percentual a ser pago por uma alíquota elevada ou não elevada será tido e apurado anualmente pelo INSS, decorrente dos afastamentos previdenciários e do nexo técnico epidemiológico. Ou seja, o INSS vai verificar se há doenças relacionadas ao trabalho, se elas estão relacionadas no sistema e se essas doenças relacionadas dos trabalhadores daquela determinada empresa têm relação com a atividade desenvolvida. Feito isso, haverá o aumento da alíquota. O pagamento dos percentuais é obrigatório? Quais são as consequências para quem não os paga? O pagamento do FAT e do RAT é obrigatório por lei e deve ser pago pontualmente sob penalidade de multa, autuação e até mesmo fechamento do estabelecimento em decorrência dos riscos. Com as informações dadas pelo Dr. Diego Bride, você poderá saber mais sobre os impostos que rondam um acidente de trabalho e ficam em dia com as obrigações para com o seu negócio. Entrevista da semana. Nós temos insistido em todo o programa que quem tem história do passado pode falar do presente e do futuro. O nosso convidado de hoje, ele não só tem história vinculada ao micro e pequeno, mas é um dos grandes responsáveis pela existência do MEI, que é o microempreendedor individual. O nosso convidado de hoje é o ex-ministro Miguel Jorge. É um prazer tê-lo conosco. Um grande prazer estar aqui, José. Quando nós estávamos aqui, o senhor, que tem uma experiência acumulada muito grande no setor privado,
Começou como jornalista, depois indústria automobilística, depois sistema financeiro e depois governo federal. E o senhor... E agora microempreendedor individual. Que coisa boa, que coisa boa. Aliás, foi uma das criações que o senhor ajudou a fazer no governo federal. Como é que foi essa batalha, ministro? Essa batalha não foi das mais difíceis, José, porque eu acho que já havia uma consciência no próprio governo de que não era possível o país ter 11 milhões de pessoas na ilegalidade com seus pequenos negócios. Os vendedores de cachorro-quente, a loja pequenininha, o chaveiro, né? E o ministro Pimentel, que era o ministro na época da Previdência, e nós trabalhamos muito. E foi fácil convencer o presidente Lula, que conhece bem esse problema. É verdade. E nós fazemos um projeto, e depois o decreto, que foi muito feliz. Já tem mais de 1 milhão. Tem mais de 1 milhão em todo o território nacional. Em todo o território, quer dizer, mas ainda faltam 9 milhões e meio de pessoas que estão na ilegalidade passarem por um sistema que é muito simples, né? Você paga pouco mais de R$50 por mês e tem previdência privada, plano de saúde, aposentadoria, etc. E sai muito mais barato estar na legalidade do que na ilegalidade. E está aí a comprovação disso. Mas como é que foi essa passagem dessa experiência do setor privado para o governo e quais foram os grandes embates para fazer a economia crescer, para gerar emprego, para o mercado interno? Vamos roubar um pouquinho da experiência, ministro. A passagem, eu acho que ela se deveu, a passagem da iniciativa privada para o governo, coisa que eu nunca tinha pensado, e, aliás, não pensarei mais de novo, é porque eu comecei a me relacionar com o presidente Lula ainda no tempo do Estadão. Depois na indústria automotiva, muito mais. Brigamos muito, claro, como você pode imaginar, né? Brigas homéricas, né? As grandes greves, isso já no meados dos anos 80. E depois mantive ainda contato com o presidente quando estava no sistema financeiro. Porque o Santander foi um banco que fez algumas mudanças importantes nesse país. O crédito consignado, o Santander que começou. O financiamento de casa, o primeiro plano de financiamento imobiliário por 10 anos, com prestação fixas, foi o Banco Santander que começou. E também a portabilidade das contas, porque era um absurdo, uma violência, aliás, eu diria que uma apropriação indébita, o banco ficar prendendo, junto com a empresa, o dinheiro do trabalhador. Né? Ainda não há consciência muito clara de que você pode mudar de banco a hora que você quiser, sem pagar nada, dando só uma ordem para o banco. Não precisa fazer aquilo que os bancos exigiam. Todo mês você tinha que ir lá e dizer, passa o dinheiro para tal banco. E ainda custava. É verdade. Hoje é de graça, e não. Essa proximidade, principalmente nessas mudanças, é que levaram o presidente Lula a me convidar com a saída do Furlan. Né? Por causa dessa relação bastante... Um grande homem. Essa relação pessoal acho que influenciou. Né? E foram 4 anos muito interessantes, uma grande experiência. Fizemos bastante coisa, muito menos do que a gente gostaria e do que precisaria ser feito. Né? Mas depois de quase 40 anos, nós fizemos o primeiro, depois do primeiro e segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ainda do ministro Reis Veloso, nós fizemos a primeira política industrial do país. É verdade. Que continua, agora com outro nome, Brasil Maior. Prefiro o outro, que é de desenvolvimento produtivo, claro, do que Brasil Maior. Que parece uma coisa até dos anos 70, do Brasil Grande, né? Ministro, olhando para a economia em um momento atual que nós vivemos, qual seria a reflexão que o senhor faria do momento atual? E claro que a próxima pergunta é depois explorá-lo, quais seriam as sugestões. Mas qual é a sua análise do momento atual do Brasil, com a competitividade, com a crise financeira mundial? Como é que o senhor vê o Brasil nesse cenário? A situação econômica no mundo todo é muito difícil, é uma situação talvez tão complicada ou mais do que na crise de 2008, 2009, que ficou muito concentrada no sistema financeiro americano e muito concentrada nos derivativos e na bolha imobiliária americana. Hoje não, você tem, quer dizer, mas os Estados Unidos não corriam risco. Hoje você tem na Europa países com risco.
Você veja, um país como a Espanha ter 25% de desempregado, 1 a cada 4 espanhóis está desempregado. É terrível. Entre 18 e 25 anos, metade da população, 50% dos jovens espanhóis estão desempregados. E sem perspectiva, né? Não tem nada de curto prazo. Não tem nada para acontecer. Né? A situação na Grécia é muito difícil. A Croácia, que é um país que pretende entrar no euro ano passado, 20% de desemprego. Quer dizer, é uma situação muito difícil. A Espanha não está bem, claro. Portugal não está bem. Acabou de fazer um processo que vai ser muito difícil, né, de corte de despesas do governo, etc. Dolorido. A Itália não está bem, também passando por esse processo. Então você tem uma influência muito forte no Brasil. Nós reduzimos as nossas exportações, mas nós convivemos muito bem com o nosso mercado interno. As exportações brasileiras, você sabe disso, elas são apenas 12% do PIB. Então nós não sofremos tanto na crise de 2008 e 2009 e não estamos sofrendo tanto, até porque essa questão chinesa que está diminuindo o crescimento, mas está diminuindo, chegando a 8%, 7,9%. Ainda continuamos vendendo... Né? Que é gigantesco. Mas gigantesco. Né? Continuamos vendendo commodities para a China. Eles precisam de comida, vamos continuar precisando, nós temos como fornecer. Mas nós viveremos e continuaremos a viver do nosso mercado interno. Nós temos que cuidar do nosso mercado interno. Nós temos que cuidar das nossas empresas, nós temos que cuidar das nossas pequenas, médias e microempresas. Né, que é o mercado interno. Então, os grandes desafios nossos hoje são esses. Eu acho que nós temos um desafio enorme de produtividade. Nós estamos perdendo posições em produtividade. Nós estamos perdendo posição em competitividade. Nós não temos inovado, nós temos pouca inovação no país. Então, esses desafios são tão grandes ou maiores do que os, por exemplo, de infraestrutura. Agora, quais seriam as grandes sugestões ou as grandes saídas para o Brasil conviver ou superar o momento atual? O que o senhor, com a sua experiência acumulada, se tivesse ao lado da presidente Dilma Rousseff, diria: presidenta, eu sugiro à senhora tais medidas. Quais seriam essas medidas? Construtivas, claro. Primeiro, a presidente sabe muito bem o que tem que fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, tem uma equipe maravilhosa. Tem um grupo competente, etc., sabe o que precisa fazer. E nós também sabemos. Claro. Né? Nós temos que fazer reformas que nós não fizemos. Nós temos que começar por uma reforma tributária importante. Não acredito que nós consigamos fazer, por causa do nosso sistema federativo, uma reforma tributária ampla, geral e restrita. Mas, José, nós temos que fazer em pedaços essa reforma. É verdade. Nós temos que fazer essa reforma. Porque fere frontalmente muitos interesses uma ampla reforma tributária ou é medo da mudança na sua avaliação? As duas coisas. As duas coisas. Os interesses não são nem interesses pessoais, né? São interesses de estados que consideram que vão perder muito e nessa perda você passa a ter dificuldades políticas, institucionais, etc. Mas nós teríamos que fazer, até porque seria uma reforma que não é para agora, não é uma reforma para resolver um problema agora, é uma reforma que traria uma enorme possibilidade de crescimento para o país. Uma reforma tributária ampla, por exemplo, se instalando o IVA no Brasil, né? O Imposto de Valor Agregado, que é um imposto só, em que se juntaria ICM, IPI, ICMS. Nós temos uma loucura, né, de regime tributário. É verdade. Ninguém pode conviver, José, e você sabe disso como empresário, num processo como esse. É verdade. Outras reformas nós temos que fazer. Nós temos que mexer na questão trabalhista. Não é possível nós convivermos com a Carta do Lavoro brasileira de 43. O mundo mudou e nós não acompanhamos nenhuma dessas mudanças. Também não acompanhamos em outros códigos, que não tem nada a ver no Código Penal, etc. Mas essas, por exemplo, são reformas fundamentais que nós temos que fazer. Nós temos que abrir mais a questão das concessões, para não falar em privatização, porque tanto para o governo Lula quanto para o governo da presidente Dilma, privatização é uma palavra um pouco mais difícil de aceitar, né? Mas nós temos que abrir mais o país. Parceria pública-privada. Parceria pública-privada, que aliás não saem, né?
Mas nós temos muita coisa para fazer concessão, rodovias, milhares de quilômetros que estão destruídos, que nós temos que fazer. Os portos, os aeroportos. Depois dessa discussão que nós estamos tendo, há 10 anos, nós estamos com 3 aeroportos concessionados. Nós temos que fazer todos os aeroportos em concessão. Sabe? Nós temos que fazer as ferrovias. Nós temos 3 ou 4 empresas ferroviárias. Nós temos que reconstruir 10 mil quilômetros de estrada de ferro. Não é possível que o Império tenha feito mais estrada de ferro do que a República toda. Ministro, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas nós estamos assumindo aqui com o nosso telespectador que nós iremos continuar essa entrevista no nosso próximo programa. Então, para o nosso encerramento, eu pediria as suas considerações finais e que a promessa de que o senhor vai continuar aqui conosco para o nosso próximo programa. Bem, eu acredito, José, que nós temos uma enorme possibilidade. Nós somos um dos países com maior possibilidade entre os emergentes e mesmo entre os ricos. Já somos a 6ª economia do mundo e nós temos que partir para ser a 3ª ou 4ª, mas para isso nós temos que trabalhar muito. Ministro Miguel Jorge, nós queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que voltaremos na semana que vem com o ministro Miguel Jorge falando do Brasil.